Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 19. E antes de iniciarmos esta leitura, quero comunicar-lhes que este sermão foi escrito pelo reverendo Jonathan Chase, professor e diretor do Instituto João Calvino, Seminário Instituto João Calvino. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, e nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um para com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos abrir agora nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue,
como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti por podermos agora ouvir a Tua palavra, porque por meio da Tua palavra, assim como vimos na leitura sequenciada, o Senhor nos ilumina e nos faz capazes de iluminar este mundo. Senhor Deus, dá que este Teu pequeno servo fale de forma adequada para que o Teu povo seja edificado. Senhor Deus, permita que as Tuas ovelhas aqui estejam com os corações humildes, com o intelecto atento para ouvir a Tua palavra e guardá-la. Edifica-nos, Senhor Deus. Dá que esta leitura ocorra bem. Dá, Senhor Deus, que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo fortalecido. Tudo isso para a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Amados irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande ideia em nosso texto hoje é que a esperança em Cristo nos leva a uma vida de santidade. Então, este é o tema da pregação de hoje. A nossa esperança em Cristo nos leva a uma vida de santidade. Lembre-se, meus irmãos, o que já ouvimos nas pregações passadas nesta carta de Pedro. O grande tema geral desta carta é que a vida cristã é caracterizada por grande alegria em Cristo, junto com muitas tristezas e diversas provações. É alegria com tristeza. É alegria que, no final das contas, pesa mais do que a tristeza. E no sermão passado, Pedro fundamentou essa alegria nas promessas de Deus através do Antigo Testamento. Então, nós não temos a nossa fé em Cristo Jesus somente porque nós sentimos alguma coisa nos nossos corações, mas a nossa fé está fundamentada nas promessas que Deus fez no Antigo Testamento e que vemos claramente cumpridas em Cristo. Agora, nos versículos de hoje, o argumento de Pedro é que esta esperança, fundamentada nas Escrituras do Antigo Testamento, nos leva a buscar uma vida santa. Então, tendo lançado as bases no Antigo Testamento, Pedro agora diz, versículo 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então agora, meus irmãos, temos nesta carta o primeiro imperativo, o primeiro comando do Senhor. Pois tudo antes nessa carta foi apenas lembrança da nossa esperança. E agora vem a primeira exortação. Exortação essa que é: sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E esta exortação vem com dois comandos subordinados no versículo 13. Então, o primeiro desses comandos é: cingindo o vosso entendimento. E o segundo comando é: sendo sóbrios. Vamos então falar sobre o primeiro comando, cingindo o vosso entendimento. E essa forma de falar, ela literalmente no grego quer dizer cingindo os lombos da vossa mente. E isso é uma expressão um pouco estranha para nós. Então veja, nos tempos bíblicos, os homens não usavam as vestes como usam hoje, eles usavam vestes compridas,
E se por algum motivo eles precisassem se preparar para agir, seja para trabalhar ou para a guerra ou alguma luta, eles puxariam a parte de trás das suas vestes até a frente e enfiariam no cinto. E assim, eles estariam usando um short. E eles estariam prontos para correr, lutar, pular e se agachar. Eles estariam assim vestidos para a ação. E então Pedro traz aqui essa ideia, essa expressão bem colorida: cingir os lombos das suas mentes. A ideia então é que a nossa mente esteja preparada para a ação. E Pedro anteriormente acabou de descrever os fundamentos da nossa fé no Antigo Testamento. E nós vimos no sermão anterior um pouco sobre como todas as Escrituras apontam para isto, para o fato de que Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Mas esse entendimento não nos ajuda se nós não conhecemos as Escrituras. Se não conhecemos bem as Escrituras e não estudarmos as Escrituras, nossa fé vai ficar sem fundamentos e, consequentemente, vai ser uma fé fraca. Uma fé que vai ser facilmente abalada. E aí, então, a primeira pessoa que chegar e questionar a nossa fé já vai nos derrubar. Imagine, então, se nós fomos perseguidos por causa da nossa fé, como esses cristãos da carta foram. Uma fé fraca jamais vai resistir à perseguição, meus irmãos. Nós precisamos estar bem firmados. Então, Pedro nos exorta: cingir suas mentes para o trabalho. Meus irmãos, vocês querem ficar firmes mesmo nas provações? Vocês querem ser fortes nas tentações desse mundo? Então, suas mentes precisam estar engajadas, meus irmãos. Quem não se prepara assim, se perde, fica perdido e confuso. No meio destas provações, será muito fácil sermos desviados. Será muito fácil esquecermos a nossa esperança. Nós perderemos a perspectiva. Ou cederemos à raiva contra aqueles que nos perseguem. Ou então, a raiva contra as circunstâncias que nos afligem. E da mesma forma, será muito fácil sucumbir às tentações, ceder aos desejos que estão em conflito com a nossa identidade como cristãos. A única maneira, meus irmãos, de permanecermos no rumo e lembrarmos da nossa esperança é permanecermos focados no engajamento das nossas mentes. E isso foi verdade naquela época. E se foi verdade naquela época, é verdade também agora. E se isso é verdade para a igreja perseguida, como Pedro diz, é absolutamente verdade para a igreja confortável. A igreja perseguida sofre muitas tentações. E por causa disso, eles vivem em um ambiente em que a diferença e a inimizade entre mundo e igreja são muito claros. E assim, é mais difícil para eles serem seduzidos e caírem no mundanismo. Muito mais difícil do que cristãos que estão confortáveis no mundo. Confortáveis porque não estão sendo perseguidos, como o povo de Deus foi perseguido e ainda é perseguido hoje em lugares do mundo. Mas esses irmãos perseguidos oram por nós. Oram por nós confortáveis, para que não esquecemos de quem nós somos, para que não sucumbamos às tentações que estão diante de nós, ou seja, a apatia, o mundanismo e o compromisso com a nossa sociedade. E eles reconhecem que essas são verdadeiras provações que enfrentamos. E eles oram que nossas mentes estejam fixadas na esperança que nós temos em Cristo. Então, meus irmãos, se quisermos permanecer no caminho certo e manter a nossa esperança fixa em Cristo,
as nossas mentes precisam estar preparadas para a ação. E um significado muito prático de estar preparado para a oração é estar aqui hoje, no culto solene. Isso é extremamente importante para que as suas mentes estejam engajadas com a esperança cristã. Veja, meus irmãos, não tem como você viver uma vida cristã frutífera sem estar regularmente com o povo de Deus na adoração. Não tem como. Se você quiser permanecer no caminho certo e até mesmo crescer em maturidade e viver uma vida cristã frutífera, então comece aqui em adoração com o povo de Deus. Eu nunca vi ninguém desprezar a adoração corporativa com o povo de Deus e ainda assim viver uma vida cristã forte e plena. Isso não acontece, meus irmãos. Cristo determinou que crescêssemos e amadurecêssemos junto com nossos irmãos. Foi a primeira coisa que os primeiros cristãos fizeram no dia de Pentecoste, logo após serem batizados. Ouçam o que diz o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles fizeram todas essas coisas que fazemos na companhia dos nossos irmãos. É aqui, meus irmãos, na adoração solene, que as suas mentes são engajadas com a esperança que é nossa em Cristo. É aqui, na adoração, que você ouve a palavra de Deus, aberta e explicada, na presença do povo de Deus. É aqui também, meus irmãos, na adoração, que através de salmos e hinos que vocês cantam, suas mentes e corações se firmam nessa esperança. É aqui, junto com o povo de Deus, que cada um é abençoado por Deus por meio da bênção que Ele dá ao seu povo. Então, cingir o vosso entendimento começa aqui, na adoração corporativa regular. Mas também significa levar essa mensagem pregada aqui para a sua casa. Também significa comunhão regular com os cristãos durante a semana. Cristãos com quem você compartilha a sua esperança, com quem você ora e compartilha as suas lutas. Isso é essencial, meus irmãos. Não é suficiente estar com os nossos irmãos apenas no domingo e passar o resto da semana sozinhos. Nós somos povo do Senhor. Nós somos eleitos para estarmos dentro do povo de Deus. Nós precisamos de encorajamento e exortação mútua. Cingir o entendimento também significa a aplicação pessoal da palavra de Deus. É preciso ler a palavra de Deus, nem que sejam 5 minutos por dia. A prática de meditar na palavra de Deus, ouvir Deus falar e responder com oração traz muito fruto, meus irmãos. Pois é nesse momento que você lembra quem você é ao longo da semana. É nesse momento, ao longo da semana, que você lembra a esperança que tem em Cristo. E em segundo lugar, Pedro diz que nós devemos ser sóbrios. Vamos falar sobre essa segunda ordem, ser sóbrios. Bom, se vimos até agora que as nossas mentes são essenciais para a manutenção e crescimento da nossa esperança, então elas precisam ser sóbrias. Aqui, Pedro não está falando somente sobre a sobriedade de substâncias como álcool ou drogas, embora, obviamente, inclua-se essas duas questões aqui. Mas aqui Pedro está pensando numa forma muito mais ampla de sobriedade. Está pensando em nos proteger contra qualquer coisa que possa obscurecer a nossa perspectiva ou a clareza de nossas mentes. E isso, meus irmãos, pode incluir videogames, séries de filmes, novelas, muito tempo de celular,
posições político-ideológicas ou qualquer outra coisa que nos distraia e nos deixe espiritualmente dormentes. Temos que estar preparados e alertas, meus irmãos. Se nós quisermos permanecer no rumo da vida cristã, vivendo como cristãos, cuja esperança está inteiramente na graça de Deus em Cristo, se quisermos fazer isso, especialmente diante de perseguições ou tentações, então nossas mentes precisam estar sóbrias, nosso pensamento precisa ser claro. E então nós podemos nos perguntar: que tipo de influências podem atrapalhar o nosso julgamento? Poderíamos pensar em vários exemplos, além do que já mencionei aqui. E, na verdade, Pedro mesmo menciona várias influências na carta. Vamos ver essas influências que Pedro fala. A primeira influência que pode atrapalhar o nosso julgamento é as concupiscências, desejos e tentações do mundo. Isso, obviamente, atrapalha o nosso juízo. É tão fácil, até para cristãos perseguidos, cair nas concupiscências, desejos e tentações do mundo. O capítulo 4 desta carta trata isso com mais detalhes. Lembre-se, Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos. Então ele fala sobre tentações de relações íntimas para eles. E veja, a cultura deles era tão carregada com essas coisas quanto a nossa. Estava carregada com todo tipo de festas e eventos voltados para essas relações pervertidas, acontecendo em ruas e em casas. Também cita embriaguez, ganância e jogos de azar. Todas essas tentações existiram. E poderíamos pensar que os cristãos perseguidos não seriam suscetíveis a essas coisas. Mas é claro que são, tal como qualquer outra pessoa. Essas tentações estão ao nosso redor. E quando nós fraquejamos e nos entregamos a elas, elas obscurecem o nosso juízo. Perdemos de vista a nossa esperança. Perdemos o nosso foco em Cristo. Vamos falar sobre a segunda influência que pode atrapalhar o nosso julgamento: o medo. Isso é especialmente verdade quando enfrentamos perseguições. Mas muitas outras coisas nos causam medo e ansiedade. Veja, o medo pode sobrecarregar as nossas mentes e obscurecer o nosso julgamento, fazendo com que tomemos decisões por medo. Então, ser sóbrio também significa perguntar a nós mesmos: o que eu tenho medo? Também significa perguntar: onde será que o medo me domina? Vejam o que o Senhor Jesus disse: não temas aqueles que só podem matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Pedro diz mais tarde também às esposas cristãs que se submetam aos seus maridos, adornem-se com um espírito piedoso, para fazerem o bem e não temer nada que seja assustador. O medo obscurece o nosso julgamento e obscurece as nossas mentes. A terceira influência é a raiva e a amargura. E vamos olhar para esses irmãos. Vamos imaginar como eles tiveram que lutar duramente contra isso. Lembram? Eles foram violados, suas casas foram tiradas deles, seus empregadores os mandaram embora, suas famílias foram atacadas, eles foram dispersos para longe da terra deles e estavam vivendo sozinhos praticamente. A raiva e a amargura podem rapidamente dominar nossas mentes e nos paralisar, obscurecendo a nossa esperança da graça de Deus. Vocês lembram que nos sermões anteriores nós falamos que provavelmente esses cristãos foram expulsos e violentados pelo próprio Paulo antes dele ser alcançado.
Lembremos de Atos 8, onde está escrito: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, imaginem, irmãos, vocês foram violentados, expulsos e arrastados de vossas casas, liderados por um homem cruel. E de repente chega a notícia até vocês: agora Paulo faz parte da igreja cristã. E aí depois chega outra notícia para vocês: Paulo agora será enviado como apóstolo. Imaginem, meus irmãos, a dificuldade que esses irmãos, principalmente dessa primeira geração, sofreu com essa notícia. E por isso também Pedro escreveu para eles, para que eles não deixassem a raiva e a amargura tomarem conta do coração deles. Porque se você permite que a raiva e a amargura governem a sua mente e coração, então, meus irmãos, vocês podem ter certeza, elas acabarão por te destruir, pois elas são mestras cruéis para quem é dominado por elas. E isso obscurecerá totalmente a sua esperança. Existe sim um lugar para a ira justa, mas ainda assim somos chamados a vencer o mal com o bem, a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Sim? Então, meus irmãos, sejam sóbrios, sejam misericordiosos como Cristo é com cada um de vocês. Perdoe, cubra com amor. Não permita, meus irmãos, que a raiva e a amargura obscureçam a sua esperança. A quarta influência é o conforto material. Embora a perseguição e o medo possam obscurecer o nosso julgamento, o mesmo acontece quando temos conforto material, pois ele pode trazer apatia na vida. Quem tem conforto material não sofre de perseguição. Quem tem muitos bens acaba de não lembrar da esperança que está diante de nós e facilmente ficam bêbados com o mundanismo. E aí nossas paixões, nossos desejos, nossas emoções, nossas prioridades são moldadas pela cultura que nos rodeia. Porque nos acomodamos numa complacência deste mundo que não anseia pelo reino de Deus, que não clama contra os males, injustiças e misérias deste mundo. Não se lembra diariamente dos nossos irmãos e irmãs perseguidos. Não se preocupa com a expansão do evangelho no mundo e em nossas próprias comunidades. E assim, flutua junto com a nossa cultura. Isso é efetivamente embriaguez, meus irmãos. Encontrar algum tipo de consolo e segurança nos bens materiais é embriaguez. Sejam sóbrios, meus irmãos. Vivam como um exilado, com um medo saudável de se sentir confortável. Lute pela clareza da mente. Lute pela clareza do coração e emoções. Portanto, Pedro nos exorta, preparando nossas mentes para ações, para que sejamos sóbrios nelas. E Pedro diz: esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, percebam que nesta palavra esperai, existe a palavra esforço envolvida. É um esforço deliberado de pegar a esperança e vivê-la, de fato. Ouçam o versículo 14 mais uma vez. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
Quando a nossa esperança está colocada na graça de Deus, graça esta que é nossa em Cristo, a prática dessa esperança é desenvolvida em uma vida que é santa, como o nosso bom e gracioso Pai é santo também. Então, essa esperança se concretiza em santidade. Por algum motivo, santidade hoje não é vista, muitas vezes até dentro da igreja, como uma qualidade atraente. Muitas pessoas têm um desgosto por essa palavra. Talvez possa ser por causa da superstição da igreja romana, porque para eles a santidade é associada com coisas sem graça, entediadas e empoeiradas. Se for esse o caso, temos que tirar completamente esta conotação de nossas mentes. Santidade é aquela qualidade de Deus diante do qual os anjos tremem. É o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes seguidas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia da tua glória. Santidade é aquela separação absoluta pela qual Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Santidade é Deus livre de corrupção, perversão, sujeira, miopia e impureza. É essa qualidade que marca cada uma das perfeições de Deus. Seu amor é um amor santo, puro, perfeito e não comprometido. O amor que o levou à cruz. Sua ira é uma ira santa, que não se compromete com o pecado, como a ira em nós, que quase no mesmo instante que nós a sentimos, nós já pecamos. Seus pensamentos são santos. Ele vê a verdade como ela é realmente, não comprometida com ilusões à vaidade. A santidade é a coisa mais distante daquilo que é seco, entediado e sufocante. É a santidade que faz os homens justos pegarem em armas contra o mal. É a santidade que faz com que as mulheres justas adornem a si mesmas com aquilo que é verdadeiramente belo. É a santidade, na medida em que a possuímos, que nos torna conselheiros sábios e amigos fiéis uns dos outros. Porque a santidade é justamente o não ser comprometido pelo mal, pela loucura e pelo egoísmo. E em vez disso, ser governado pela verdade. Ser governado pelo conhecimento de Deus e por tudo que é verdadeiro, belo e bom. É isso que significa quando diz que aquele que nos chamou é santo. E, portanto, como filhos obedientes, devemos ser santos em toda a nossa conduta. E isso requer grande disciplina da mente, engajamento na palavra de Deus, para aprender e reconhecer e lutar contra tudo que ainda permanece em nós que não é santo. Então, ao colocar toda a nossa esperança na graça de Deus que está em Cristo, devemos viver como pessoas distintamente marcadas pela pura santidade e perfeição que caracteriza o nosso Pai que nos chamou. E Pedro diz ainda: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. E esta é uma frase que merece um sermão próprio. Paixões da ignorância. Meus irmãos, assim como o conhecimento da verdade produz paixões puras e boas, também a ignorância tem as suas paixões. Onde não há conhecimento de Deus, certas emoções e paixões nos governarão e nos definirão como pessoas ignorantes. E assim, corremos atrás de tudo que as nossas paixões nos dizem, não tendo conhecimento da verdade. E essas paixões, meus irmãos, podem ser
raiva e orgulho, podem ser concupiscência, podem ser ambição mundana, podem ser inveja dos outros, pode ser vitimização e autopiedade. E todas essas paixões têm uma coisa em comum. Todas essas paixões, meus irmãos, dependem da ignorância. São todas paixões sem sentido e sem lógica, sem fruto. E elas existem em mentes não governadas pela verdade. Onde há conhecimento da graça de Deus e relacionamento com Deus, as nossas paixões são mudadas. Assim, a ira já não nos leva à loucura, mas controlamos a nossa ira porque nós entendemos onde ela vai nos levar. Ela é subjugada ao conhecimento da verdade. Dessa forma, até a ira se torna uma coisa produtiva, que dura por um momento e busca a justiça, e não a multiplicação de pecados. Onde há conhecimento de Deus, a concupiscência não governa, porque percebemos com clareza como é uma paixão vazia e sem sentido. Assim, nossas paixões são moldadas por um desejo por aquilo que é bom, belo e saudável. E novamente, meus irmãos, percebam como o engajamento de nossas mentes é essencial para viver a fé em Cristo. E sobre nossas paixões, vamos pensar no que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo de 8 a 9. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Também Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, cinjam vossas mentes, preparem-se para a ação. Pedro diz ainda no versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Agora é interessante e talvez até surpreendente. Pedro diz para que a gente nos porte com temor. Mas isso parece inconsistente com a fé cristã. Temor. Nós acabamos de ler que o medo pode confundir a nossa cabeça, pode trazer confusão, nos tirar da sobriedade. Mas o próprio Pedro diz isso mais tarde nessa carta, confirmando a respeito de que o medo pode confundir. Ele diz assim: não nos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, lá no capítulo 3, versículo 14. Ele também diz às mulheres casadas com maridos descrentes: não temam perturbação alguma. E poderíamos também acrescentar: não é verdade que as Escrituras dizem que o amor perfeito expulsa todo medo? Sim, com certeza. Existe sim um medo que não faz bem à vida de um cristão, que é o medo do condenado, daquele que não está vivendo com a consciência limpa e com o coração puro. Eles vivem com o medo do inferno, porque o rumo das suas vidas os leva para lá. E além disso, há também um temor de homem que não tem lugar na vida cristã. E o que ambos esses têm em comum é que fluem de um coração que está longe de Deus. É um temor de um coração hostil a Deus e, consequentemente, hostil aos outros também. Mas há sim, meus irmãos,
um outro temor que a Bíblia sempre recomenda. É o temor que confia em Deus, o desejo focalizado de ser aprovado por Deus e nada mais. O temor que flui do conhecimento de que nós estaremos, em breve, na grande perspectiva, diante do Deus que julga todos os homens e conhece os pensamentos e atitudes interiores de cada coração. Se há um aspecto de medo nisso, é o medo daquilo que pode enfraquecer a nossa confiança, que pode minar a certeza da salvação e desviar o seu caminho para ele não honrar a Deus. É o medo do homem ou da mulher que foi salvo dos seus pecados, salvo de certa destruição, e sabe quão fraco ele ainda é em si mesmo e quão perigoso é a sedução do pecado. Pedro nos dá duas razões porque nós deveríamos nos portar com temor. A primeira razão é porque invocamos como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Nós temos privilégio de conhecer o nosso Deus, o juiz perfeito do mundo, mas o juiz perfeito que é o nosso Pai amado e perfeito, que nos ama. E isso é motivo de alegria, mas também é motivo de grande cautela e autoexame. Nos portamos com temor, não porque sentimos o julgamento de Deus sobre nós, mas como homem cuja consciência, e também não como homem cuja consciência o acusa de um coração que não está bem com Deus. Nós nos portamos com temor, porque aquele que nós temos como Pai nos adotou é um Deus santo, santo e santo. E por isso, nós não queremos viver como hipócritas. Nós tememos viver como hipócritas. Nós tememos usar o nome do Senhor Deus em vão. Nós tememos e não queremos naufragar a nossa fé. E a segunda razão é: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Bom, aí agora a lógica pode não ser muito automaticamente intuitiva, porque a consciência do nosso resgate pelo precioso sangue de Cristo deve nos ser motivo de temor? É motivo de alegria, sim. Motivo até de tirar todo o temor, não é mesmo? Mas Pedro diz que também é motivo de temor. Portai-vos com temor, sabendo que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram pelo precioso sangue de Cristo. Por quê? É a mesma lógica que você encontra no Salmo 130. Veja esta afirmação no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Embora isso seja motivo de grande alegria e doce segurança, também nos ensina o temor de Deus, porque sabemos a que custo nós fomos libertados desse modo de vida fútil. Não foi barato. Custou o sangue precioso do Filho de Deus. A nossa salvação não é algo com que se brinca, meus irmãos. É o temor daquele que entende quão perto ele estava de ser perdido para sempre, como muitos são. É o medo de restar em mim qualquer coisa que me puxaria de volta para aquela vida. Portanto, nos portemos neste mundo com temor. Crianças, imaginem que vocês morem em uma casa apertada, uma casa feia, uma casa onde vocês morrem de medo de entrar e sair, uma casa onde vocês têm medo até de dormir porque podem ser assaltados, violentados. E aí imaginem que o pai de vocês
trabalhando duramente, economizando, passando dificuldades, comendo somente o necessitado, consegue, pela graça do Senhor, juntar um dinheiro e é abençoado pelo Senhor. E aí, o pai de vocês tem condição de comprar uma casa grande, espaçosa, segura, onde vocês vão poder viver com dignidade, onde vocês não vão ficar doentes por causa da casa. Como que vocês vão viver naquela casa? Vocês vão entrar naquela casa e rabiscar toda a parede, vão bater as portas, vão destruir a casa, vão reclamar da casa? Não. Vocês vão reconhecer quanto sacrifício, quanta dificuldade foi necessária para que vocês pudessem morar naquela casa. E é disso que Deus está falando aqui, do grande sacrifício que Cristo passou para nos livrar desse mundo. E por isso nós devemos tratar a vida cristã com temor. Por isso as crianças vão tratar aquela casa com temor, com respeito, para não estragar aquela bênção que receberam. Isso é a vida cristã, esse é o temor de estragar tudo que Cristo fez para nós. Então eu repito, meus irmãos, nos portamos neste mundo com temor. Preparemos as nossas mentes para a ação. Certificamo-nos de que estamos sóbrios e colocamos a nossa esperança na graça que nos será mostrada no cumprimento das promessas de Deus. E essa esperança, então, nos faz direcionar toda a nossa vida para a santidade de Deus. Algumas palavras finais agora de aplicação. A primeira palavra: será necessário esforço, persistência e resistência para colocar a sua esperança diária e plenamente na graça de Deus, que é sua por causa de Cristo. Não é algo que acontece automaticamente, meus irmãos. É preciso esforço e trabalho. E tem muitos cristãos que não crescem na fé, mas ficam parados, vulneráveis e, em muitos casos, seduzidos pelo pecado. Esta fé e esperança não vêm automaticamente, mas somente com esforço e uso diligente da disciplina cristã, sozinhos e junto com nossos irmãos. Prepare suas mentes para a guerra, meus irmãos. Coloquem a cabeça de vocês no jogo. Se vocês ainda não têm, busquem já um irmão ou uma irmã com quem você pode se encorajar regularmente, com quem você pode falar honestamente sobre a sua fé, sobre a sua vida, sobre as suas tentações e seus desafios. Alguém que fale a verdade para você e não te bajule. Faça um plano para a leitura diária de Bíblia e oração, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia. Façam a conta. Serão 35 minutos por semana. Serão 30 horas por ano. E já é um crescimento significativo, meus irmãos. E a segunda palavra: sejam sóbrios. Observem suas paixões. Observem seus desejos. Observem suas emoções. Protejam-se contra o medo, contra a ira, contra o conforto material e a apatia desse mundo. Vivam como exilados, com esperança colocada em Cristo. A terceira palavra: deseje com todo o seu ser toda a obra de Cristo em si. E veja, não é desejar apenas que o seu sacrifício na cruz por seus pecados, mas também pela renovação da sua vida. Cristo morreu para nos renovar, para nos resgatar, não apenas da condenação que os nossos pecados merecem, mas também dos nossos próprios pecados, para nos resgatar não só do inferno, mas também de uma vida fútil e vazia. Busque e ore para a obra de Cristo ser cumprida na sua vida. A vida cristã não é algo para brincar. Aquela velha vida realmente é fútil e miserável.
é destinada ao julgamento. Levem isso com maior seriedade, meus irmãos. Portanto, preparem suas mentes, sejam sóbrios, coloquem sua esperança totalmente em Cristo. Certifiquem-se de que a esperança cristã que você tem, que foi selada sobre você no batismo, se manifeste em todos os cantos das vossas vidas. Amém.